Olá pessoal, estamos aqui com mais um Conexões de Valor, esse programa da série sponsored aí pelo Valor Pro, trazendo aí as nossas conexões de mercado direto da Expert XP, trazendo para vocês um papo dos corredores aqui. Então, trazendo um pouco da conversa de mercado para a nossa audiência. E para bater um papo com vocês agora sobre crédito privado, eu tenho aqui uma amiga de longa data, uma pessoa que eu queria muito trazer para vocês essa conversa, esse bate-papo, e a Lígia Porchat, da Athena Capital. Lígia, mais uma vez, muito prazer receber você. Obrigada pelo convite, Felipe. Como sempre, muito bacana. A gente está aqui direto da Expert, né? E muitas conversas surgem. Aqui é uma ebulição de negócios, né? E dentro dos vários negócios que a gente vê aqui evoluindo, naturalmente surgem aqueles temas que movem o mercado. E não dá para falar de mercado financeiro no Brasil hoje sem falar de crédito. Foi o grande produto, o grande destaque dos últimos anos, com suas vantagens e, sobretudo, seus desafios, porque tem muita gente entrando em crédito que nunca tinha feito crédito. E como é que é? Dá para avaliar crédito de primeira viagem? Uau! Não, eu acho que é igual equity, né? Essa pergunta ela serve, acho que, para qualquer classe de ativos, Felipe. Quando a gente pensa, ainda mais nessa classe que amadureceu mais tarde no Brasil, né? No passado, o que a gente viu? Uma grande alocação em multimercados e em equity. E a parte de renda fixa, bem tradicional no Brasil, mas longe do crédito privado como ele é visto hoje. O que eu quero dizer com isso? Com mais liquidez, mais acesso a investidores, não somente profissionais. Isso, claro, que é um desenvolvimento e é super positivo para o Brasil. Por outro lado, requer uma análise muito profunda dos ativos e conhecimento, principalmente da precificação. O que eu quero dizer com isso é, os ativos estão caros? Estão baratos? Como que se modela? A gente muito fala disso em equity, muito normal, né? Qual é o valor de uma empresa? Qual é o valor de uma dívida? Muito desafiador. Então, quando você traz para o ambiente não profissional, é muito importante que se tenha consciência que o crédito, ele é tão desafiador quanto o equity, quanto qualquer outra classe de ativo. Quando não tem mercado secundário, tá tudo certo até dar errado, né? É a black box, né? Quando não tem mercado secundário, sabe quanto vale? Vale quanto o último preço foi negociado. Pelo menos é assim que o leigo, vamos dizer, né? É assim que ele entenderia. Vale o preço último, mas não é verdade. Os preços, por mais ilíquidos que sejam quaisquer ativos, eles variam. Não é porque a gente não enxerga no dia a dia ou porque você não tem uma tela que o preço não está variando, porque o mercado está variando, o mundo está variando, então as variáveis elas mudam, como diz o nome. Com isso, a consequência é que os preços também variam. Isso sem contar os riscos de oportunidade. O que significa isso? O que você deixa de fazer para investir. Então, quando você fala em precificação de alguma classe, sempre você tem que colocar num contexto geral. Isso se chama, inclusive, portfólio management. Você tem que olhar o todo. Às vezes, vale mais a pena eu ter de uma classe do que de outra. Então, que dirá precificação, né? O mercado é muito complexo, né? Então, é importante saber analisar como um todo e cada classe individualmente. Falar e saber analisar é uma questão até da composição de preços e taxas. A gente está vivendo um momento de DI muito alto. E a gente enfrenta dois pontos aí. Competir com o ativo risk-free é um problema. Então você precisa trazer spreads maiores, só que esses spreads maiores também machucam a empresa, o que aumenta estruturalmente a probabilidade de default. Como é que é gestão de risco e spread num cenário com juros a 15%? Eu acho que essa é a pergunta de ouro, Felipe. É o que a gente mais tem debatido e mais conversa na Athena. Qual é a abordagem que a gente tem que tomar e seguir para que a gente consiga não comprometer os riscos dos portfólios, mas também entregar resultado para o cliente, porque no final do dia é cruel isso, mas nós somos um business de longo prazo. Eu sempre comento isso. Só que a gente é medido, não é no curto, a gente é medido no hoje. É muito mais cruel. Uma cota que deu variação negativa. É isso, e acaba, né? Acaba um trabalho de anos. Então, você tem aí um paradoxo muito forte, porque a gente tem que pensar no business de longo prazo, mas você é medido no curto e você tem um mercado que traz esses desafios que você comentou agora. Uma Selic muito alta, ela carrega consigo spreads menores. Muito se fala que quando os spreads estão amassados, a precificação do risco está incorreta. Eu discordo desse conceito.
Eu acho que não é a precificação que está incorreta dos spreads, é porque as empresas quebram. Se você for no mercado de capitais, estou dizendo, você imagina o seguinte, começa 15, 17, 20 Selic, a que taxa que as empresas vão se financiar? Ela até aguenta 1 ano, 2, quantas aguentam 3? Não é só olhar e falar, mas ela está pagando bastante. Mas você chega num ponto que ela não consegue pagar. Não dá, né? É impossível, porque você não tem um produto que vai conseguir dar tanto resultado assim, né? E as empresas que ainda geram fluxo de caixa, parte deles são consumidos por esse serviço da dívida extremamente absurdo, né? Absurdamente alto. Então isso traz um desafio muito grande. Nós da Athena, e aí eu sempre gosto de comentar o seguinte, não existe certo e errado, existem filosofias e estratégias de gestão. A nossa sempre foi, e a gente não muda independentemente do mercado. A nossa estratégia sempre foi olhar o risco, olhar as perdas. E o que eu quero com isso? Muitas vezes a gente tem que abrir mão de retorno e, infelizmente, eu comecei respondendo sua pergunta, falando que a gente tem que entregar retorno. Só que se essa for a sua meta, o seu objetivo de vida, em algum momento do ciclo, que nem agora, você vai ter que abrir mão do risco. Porque como que você consegue entregar um retorno fixo, constante, se os preços variam? Então os upsides mudam, os retornos potenciais mudam. Para que a gente tente inverter a situação e fazer com que o retorno seja a consequência de um trabalho, a gente não abre mão do risco. Então a gente migra para ativos de mais high grade, mais capacidade de geração de caixa, mais liquidez no secundário e aumenta o caixa das carteiras e encurta o prazo médio de vencimento da dívida. Isso é um combo. Ok, qual que é a consequência desse combo? Menor retorno. Então, quando a gente não tem o compromisso, bem entre aspas, com o retorno, te dá a liberdade de você conversar com o seu cotista, com o seu cliente e falar, olha, eu sei que eu estou entregando um retorno relativamente menor do que no passado, porque o CDI está muito alto. Nominalmente é muito alto o retorno. Se a gente entregar 16% do CDI não, 16% nominal, ou 17%, não estaria bom. Na minha visão, estaria bom. Com uma inflação de 4%, 5%, estaria maravilhoso. Porém, o investidor ele pensa muito em termos de CDI, então é muito cruel, porque você tem que entregar resultados mais altos que o CDI, muito mais, em qualquer cenário, e as empresas vão se deteriorando conforme a Selic fica muito alta. A gente não abre mão e não entra nesse jogo. Não abre a mão do risco, do controle das variáveis, do risco, que essa é são algumas que a gente tem maior chance de ter controle. Não temos todo, mas a gente vai reunindo variáveis, cenários, fazendo as nossas análises, de maneira que o risco fique bem menor nesses momentos desafiadores. O retorno ele cai, mas ele ainda assim é muito elevado e vale muito a pena, porque os ciclos eles viram, ou riscos sistêmicos acontecem, eventualmente acontece uma torre gêmea, acontece uma pandemia é menos provável, mas acontece uma guerra, algum evento externo que desencadeia uma abertura de spreads, gera oportunidades. Neste momento eu quero não cair. Como faz para não cair? Você tem que ter aberto mão antes do evento. Então a gente prefere seguir essa estratégia. Consistência, retornos menores em termos relativos, em momentos que a dívida está cara, para que em momentos que os spreads voltarem a ficar saudáveis, aí a gente toma mais risco e recupera. Nem recupera, vou dizer, se você não cai, você nem tem o que recuperar. Então essa é um pouco a nossa estratégia. E aí fica o alerta também, porque tem aquele ponto do investidor de olhar e falar, bom, se a Selic está a 15, eu não invisto mais via fundos, vou eu mesmo comprar o crédito. E aí, imagina você comprando crédito com as empresas, um pico de RJ, comprando crédito sozinho. Não, é interessante isso, né, esse tema. E é um tema polêmico, porque eu acho que o investidor é o dono do dinheiro próprio, certo? Certo. Então, em tese, ele faz o que ele quiser com isso. Ao mesmo tempo, acho que todo mundo tem a consciência que eu, pelo menos, não sou nutricionista, não sou médica, não sou advogada. O que eu faço quando eu preciso de algum desses serviços? Né? Nós delegamos, né? Pelo menos a decisão. E, claro, pode ser em conjunto, uma decisão em conjunta, pode ser em alguns momentos. Mas a gente conversa com profissionais para qualquer aspecto da vida. Por que nos investimentos, você já parou para pensar que muita gente acaba migrando para os investimentos como uma profissão secundária, nem é profissão, na verdade, como um hobby, como se fosse isso, e tomando riscos muito em excesso e pior, sem o conhecimento dos riscos que esse indivíduo está tomando. Não é que ele não pode, tudo é permitido. Como eu comecei,
O dinheiro é da pessoa, ela faz o que ela quiser com isso. Mas eu acho que acaba criando muita oportunidade para quem faz o trabalho direito. Nós, profissionais do mercado, a gente trabalha 8, 10, 12 horas por dia, por muitos anos. A gente estuda, se profissionaliza, tem equipe, tem manutenção dessas análises, dos ativos, conhecimento profundo. Como que os indivíduos acham que podem competir com isso? É claro que pode se inteirar, pode participar, mas eu aconselharia a procurar investidores profissionais. Aconselhamentos profissionais, ainda que a pessoa queira fazer parte das decisões. Ok, tá tudo certo quanto a isso. Então eu acho que acaba gerando até oportunidade para outros investidores. Porque se alguém ganha, alguém perde, né? Quem será que perde? Eu acho que muitas vezes são as pessoas que entram sem conhecimento dos riscos que elas vão tomar. Sem dúvidas. E um outro ponto, você comentou sobre a falta de conhecimento. Tem mesmo, e até sobre o CDI. A própria ultra-predileção pelo CDI já é um marco do desconhecimento. Porque supostamente a gente deveria pensar em ganhos reais. Né? E aí tem outro desafio, que a gente viu também, que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Que teve aquela onda das pessoas comprando NTNB a IPCA mais 6, porque era all-time high da carteira dele. Você entendeu? Aí vai para IPCA mais 7. O camarada tem o título IPCA de 30 anos, 40 anos, e ele toma uma marcação no mercado que ele não está acostumado a ele nem entende muitas vezes por que ele tomou essa marcação. Exatamente. Como é que o investidor pode lidar com essa estruturação? Pensar melhor em indexadores, jogar melhor esse jogo da renda fixa que está longe de ser uniforme. É interessante. Eu acho que aí vem o grande papel da diversificação, né? E aí só no início da sua pergunta eu achei interessante, porque eu compartilho do IPCA mais 6 como algo positivo, sabia? Eu sei que, é claro, falar agora é fácil. Nós estamos no IPCA mais 7,5 praticamente. Mas vamos pensar, esquece janela de tempo. Vamos pensar fora, como se a gente fosse só um observador do sistema. O IPCA mais 6 é um juro real extremamente elevado. Vamos pensar em mundo, um dos maiores do mundo. IPCA mais 7,5, então nem se fala. É claro que isso acontece por uma razão, né? Por que saiu de 6 para 7,5? Porque existe um risco por trás que o mercado precifica. Mas a verdade é que se a gente acreditar que em 10, 20, 30 anos o Brasil ainda vai existir, o que eu acho que sim, eu acho que a gente tem, do ponto de vista macro, estrutural, a gente está muito melhor que 30 anos atrás, eu acho, hoje. Pensa antes do plano real, vamos pensar maior, né, em janelas bem maiores. Eu acho que estruturalmente a gente está melhor do que era. É claro que a gente sempre vai ter desafios, as discussões, governos A vão entrar, governos B vão entrar novamente, trocas irão ocorrer, incertezas também irão ocorrer. Mas eu acho que a gente está melhor. Então, tentando sair um pouco disso, eu acho que IPCA mais alguma coisa elevada é muito bom e importante ter na carteira. O que eu penso disso? O CDI, ele é maravilhoso para o pós-fixado e para o rentista. Se você tem dinheiro e você deixar no CDI, lindo. Só que ele tem um problema, ele não protege da inflação. Em tese, não protege. Né? Um bond, uma debênture, ela não protege. Esse, inclusive, é a falha da renda fixa. A renda fixa que protege é a do juro real. É o IPCA+. Só que consigo, ele não é só pós-fixado, vem a volatilidade. Vem a volatilidade. O investidor provavelmente não entende, alguns entendem, mas nem todos, a grande maioria acho que nem entende isso, e está tudo certo. Mas é importante entender que tem uma parte que não é pós-fixada e que vai ter volatilidade, e aí tem as marcações a mercado. Isso que eu não estou falando de risco de crédito, de preço que pode cair. Estou falando só da natureza do ativo, da precificação do ativo. Ela tem um componente pré-fixado que faz com que exista maiores variações nos seus preços. Por isso a vol. Mas se o investidor segurar até o vencimento, é muito importante ele saber que ele vai receber aquilo contratado na tela inicialmente. Então, acho que a grande resposta é muito importante diversificar indexadores. E você falou muito certo. Em eras de juro real baixo, ninguém queria IPCA. Agora, muita gente quer. CDI também. Lembra quando o CDI foi para 2, 3? Existia, gente, o termo viúvas do CDI. Não sei se todos lembram disso. Pensava, será que a gente já virou Suíça? Também exageraram para o bem naquele momento. Agora, será que a gente não está exagerando para o mal? Os ciclos vão e vêm. O importante é saber quais indexadores fazem mais sentido para cada momento. Eu acho que agora, indexador IPCA+,
é o indexador do momento, inclusive. Mas é muito difícil essa conversa com o investidor, porque Sem ele vai ter que ter dúvidas. bom. Então, e outra, está em 7,5, e se for para 9, né? Mas o carrego é muito alto. E ele protege da inflação. A gente tem que pensar o seguinte, se o Brasil der errado, o IPCA é bem melhor do que o CDI. Por quê? Se você contratar um retorno 12 e a inflação explodir, você perdeu dinheiro. Se você contratar IPCA+, você está protegido da inflação. Por isso que é importante saber a natureza de cada indexador, de cada ativo atrelado a ele e fazer uma diversificação para cada cenário que a gente está vivendo. E previdência? Previdência sempre. Acho que previdência sempre cabe. Claro que não vamos entrar no IOF, vem, vai, agora veio. Mas discussões à parte de impostos, da parte do IOF, eu acho que a previdência ela é um componente muito importante na carteira das pessoas. É claro que se você tem 80 anos, fazer uma previdência agora, pera lá, mas como planejamento sucessório, planejamento de vida mesmo, eu acho que faz muito sentido ter uma parte do seu patrimônio investido em previdência. Ou uma composição crescente ao longo da vida em previdência. Eu acho que é muito importante. Além da questão de você diferir o pagamento dos impostos, tem uma questão sucessória que facilita, né? Não passa por inventário. Então, eu acho que é sempre importante. Agora, o quanto ter é uma questão muito pessoal, que por isso converse com o seu assessor, com o seu gestor, para que, de acordo com as necessidades de cada um, você entenda o que faz sentido ter em carteira. Lídia, muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer bater esse papo com você. Estamos de portas abertas aí na Casa Nova. Espero que a gente ainda tenha muitos e muitos desses bate-papos. Certamente. Obrigada pelo convite, Felipe, mais uma vez. Muito obrigado a você que está acompanhando aqui as conexões de valor, nessa parceria com a Valor Pro para trazer esses grandes nomes do mercado para um bate-papo e trazer essas conversas de corredor aqui para quem está nos assistindo. Eu aguardo vocês nas próximas edições.